Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Participantes deste 17º evento nacional sobre produção orgânica, essa campanha nacional que é articulada pelo MAPA a nível nacional e aqui no estado pela CEPORG, pela Comissão da Produção Orgânica no estado do Rio Grande do Norte, que funciona no MAPA, na Delegacia Federal, e hoje presidida pelo SEBRAE. Então, eu gostaria de agradecer o convite da comissão do SEBRAE, inclusive na pessoa de Sergina Dantas, de Gustavo Fonseca, e que bom partilhar com você, Fátima Torres, esta mesa que vamos conversar sobre a vivência dos produtores orgânicos, um pouquinho da agricultura familiar e da legislação. E ao professor Nildo, que está conosco, que vai fazer intermediação, que vai colocar as questões que os participantes diretos irão formular. Nós aqui nos comprometemos a fazer uma análise do direito mais dentro das vivências, dentro do que é executado na produção, na comercialização, no armazenamento, no transporte, de todas as dimensões da produção orgânica, que não é, assim, uma coisa tão nova mundialmente, mas em relação ao nosso Estado, está precisando de planejamento, está precisando de uma lei que regulamente de forma estadual, já que outros estados também já começaram a regulamentar, que é o caso do Maranhão, o caso do Mato Grosso do Sul, que é o caso do Espírito Santo. Então, esta oportunidade da campanha, da 17ª campanha, tem sido uma oportunidade, como ocorreu na abertura ontem, pelos interlocutores, tanto dos órgãos públicos, mas da sociedade civil, de empresas, e inclusive da Associação dos produtores e produtoras orgânicas do estado do Rio Grande do Norte, uma instituição praticamente nascendo, já está com seus estatutos, inclusive registrados, ou seja, a tramitação legal já está se dando, vai fazer uma parceria com a Federação de CAFES, funcionar naquele espaço maravilhoso do mercado da agricultura familiar. Então, eu gostaria, neste momento, de dizer do meu regozijo por estar participando aqui como debatedor e como animador, digamos assim. Então, quero passar a palavra para você também, Fátima Torres, para você fazer a saudação inicial. Então, boa noite, doutor Evandro. Boa noite aos nossos agricultores e agricultoras que com certeza estão acompanhando essa programação da Semana da Produção Orgânica. Eu acho que é a primeira vez virtual, completamente virtual, que a gente sempre participou ao longo dos anos dessa programação, seminários, atividades presenciais.
E esse ano nós estamos nesse novo modelo, né? Mas com certeza com a participação aí de homens e mulheres que acreditam e que lutam e vivem diariamente, né, essa experiência que é produzir uma alimentação limpa, uma alimentação saudável. Então, uma boa noite a todos, né, e o nosso agradecimento pelo espaço aqui de estar participando, né, desse momento com vocês. Certo. Então, veja só, esta campanha é a campanha da produção orgânica. Então, Fátima, vamos definir, né, o que é a vivência da produção orgânica. Você que vem trabalhando no mercado da agricultura familiar tem uma noção forte em relação aos agricultores familiares, da produção orgânica. Não vamos nem falar, neste primeiro momento, de certificação. Sim. Mas vamos falar um pouco sobre o que seja produção orgânica. Porque às vezes as pessoas confundem até a agricultura familiar com a produção orgânica. Não sabe, às vezes, distinguir o que seja agroecologia. Não sabe definir que a produção orgânica tem várias dimensões, entre uma que você colocou da capacidade nutricional, da sanidade dos produtos, mas também tem a questão ambiental, questão trabalhista, uma série de dimensões. Eu gostaria de você iniciar sobre esta sua vivência, como isso vem se dando no Estado, você que vem lá do Brasil profundo, de Apodi, você que dirigiu uma cooperativa lá, você que trabalhou muito o mel de abelha, colocar-se aqui um pouco dessa experiência e eu vou tentar entrar com a lei, né, que nós temos alguns marcos aí. Depois que você colocar, eu vou tentando fazer essa dinâmica para não fazermos aqui uma discussão meramente legislativa, meramente do que seja uma lei, ok? Ok. Então, nós iniciamos a produzir de forma orgânica aqui no Estado. Não existia a lei brasileira, então a gente iniciou trabalhando na agroecologia, né? Os princípios de uma produção limpa, do cuidado com a terra, do cuidado com o meio ambiente, começando por ações muito simples, de não queimar, né? De ter uma responsabilidade sobre o seu lixo domiciliar, o seu resíduo, não estar jogando no solo plástico. Então, assim, a gente iniciou um trabalho, isso eu estou falando do início da Copap, tem 17 anos. Então, assim, o que é Copap? Que é a nossa Cooperativa Potiguar de Apicultura, né, que nasceu em 2004. E em 2004 a gente já fazia esse debate da produção orgânica para a cajucultura, para a castanha de caju, para as hortaliças, né? A gente e logo em seguida começou-se a trabalhar as feiras da agricultura familiar e esse tema do orgânico naquela época começou a surgir muito forte. Mas a gente se deparou com as dificuldades, né, para conseguir esse selo. Então, naquela época, a maioria dos agricultores, a gente fez um debate muito grande, o movimento social, né, a gente fez uma difusão sobre o que era essa produção limpa, a importância dos agricultores abandonar aquele pacote da Revolução Verde, de ter que de plantar e produzir usando, né, um pacote de agrotóxicos, de produto para combater pragas. E aí a gente começa a fazer uma discussão de produtos naturais, né, e como evitar as pragas nas nossas lavouras, né, que seria exatamente a gente diversificando. Né? Então, quanto mais o agricultor, o pequeno agricultor, que tinha lá 2 hectares de terra, se ele plantar só uma cultura, claro que vai ter mais possibilidade de ele ter um ataque de pragas, por exemplo. Como se ele fizer uma produção integrada. Então, a gente começou a trabalhar isso, né? E aí, a apicultura, ela entrou muito forte, porque os agricultores que plantavam só o feijão quando chovia, o milho, o sorgo, que eles passaram a criar abelha, eles passaram a não querer usar nenhum tipo de agrotóxico nesse feijão
porque matava as abelhas. Então, assim, eu acredito que a apicultura tem uma contribuição muito grande, né, nesse processo da produção limpa da agricultura familiar, porque não casa. Né? Se você pulverizar o feijão com qualquer produto químico e a abelha for lá, ou mesmo que ela não vá na flor do feijão, mas na flor do matinho que nasce lá, né, perto do feijão, a abelha ela já sofre com isso. E aí a gente começa a fazer esse trabalho, consegue ter um selo de 1/3 parte para o IBD na época. Em 2008, a gente tinha a castanha da região do Apodi toda certificada, né, através do IBD. Assim como tivemos uma experiência com a Coafap também, lá na Chapada do Apodi, de certificação do mel. Então, assim, e mais recentemente, a gente teve a Rede Chique Chique também com um trabalho muito forte nessa questão da produção limpa. Então, assim, produtos orgânicos, a gente só pode dizer hoje que é o produto que tem um selo. No entanto, a gente tem toda uma discussão, né, e toda uma orientação que para o agricultor chegar a ter um selo, não é assim, num passe de mágica. Ele tem que começar mudando as atitudes, né, tomando consciência que ele vai ter que mudar a forma de plantar, a forma de cultivar a terra. Né? Então, assim, eu acho que é um trabalho de formiguinha que vai culminar com o selo. Mas é um trabalho, o selo é depois. Eu acho que o selo é o resultado da consciência do agricultor, da agricultora, da família, né? De uma decisão, né? Porque o agricultor ele tem que tomar essa decisão. Não, eu não vou, eu vou, por mais que eu possa perder essa lavoura ou outra, mas eu estou decidido a fazer uma produção limpa. Então, eu acho que o Sertão do Apodi teve uma contribuição muito grande, né? A discussão do movimento social com relação à produção limpa no estado. A nossa região ali, se você pegar a região oeste, é que está concentrado um bom número de agricultores que acredita nisso, né? Porque a gente vem fazendo um trabalho, né, de um bom tempo, e não é só o movimento social, as universidades entraram, os institutos federais entraram, então, assim, tem uma rede do SEBRAE, tem uma rede de parceiros, a Fundação Banco Brasil com os pais. Então, ao longo dos últimos 10 anos, teve uma rede de parceiros, né, que vem apoiando ações que vão combinar com uma produção limpa, uma produção orgânica. Muito bem, eu vou entrar agora com essa parte mais jurídica. Quero dizer a você, participante, que nós, no direito, temos várias fontes. O ordenamento jurídico, quando se fala ordenamento, não é somente legislação. O direito tem várias fontes, entre elas a lei, a doutrina, a jurisprudência, que são as decisões. Às vezes as decisões são decisões unilaterais, ou seja, decisões de um juiz só, mas ele tem um caráter que obriga a todos, que no campo do direito tem uma expressão em latim, erga omnes, que significa uma obrigação para todos. Estas fontes se agregam aí, quando se fala em legislação, é lei, é decreto, é resolução, é instrução normativas. E no campo da produção orgânica, nós temos alguns marcos, né? A produção orgânica, ela iniciou em uma discussão ainda um marco da Inglaterra. Depois, a primeira legislação aconteceu na Alemanha, em seguida na França. No Brasil, com a EcoRio, é que os certificadores, não foi os movimentos sociais difundiu e exigiu e passou a postular uma legislação que obrigasse a todos, que disciplinasse para todos. Mas os certificadores, inclusive para exportar para a Europa, começaram a exigir uma legislação específica no Brasil. Hoje, mais de 99 países têm legislação específica sobre a produção orgânica. No Brasil, e agora eu faço a menção à produção
para mostrar de uma cartilha do Instituto Federal, o IF, do sul de Minas, chamaria a atenção à produção para colocar para os nossos participantes, onde eu vou citar qual é a legislação brasileira voltada mais para a produção orgânica que está em vigência. Então, produção, se puder colocar agora esta fotografia, que é de uma cartilha do Instituto Federal do Sul de Minas, que vem trabalhando com a produção orgânica para ser um facilitador. A nossa primeira lei, ela é de 2003, é a Lei 10.831. Em seguida, nós temos a regulamentação, que ela vai a minúcias. A fotografia está exposta, eu cito lá em cima, essa fotografia é uma parte de uma cartilha do Instituto Federal de Minas Gerais. Está lá essa lei, que é a Lei 10.831. Em seguida, vocês verificam o decreto regulamentador, que é o decreto 6.323, que inclusive disciplina as CEPORGs. Nós temos algumas instruções normativas. Tem a instrução normativa número 64, que é de 18 de dezembro de 2008, que regulamenta o sistema técnico dos sistemas orgânicos de produção animal e vegetal. A Instrução Normativa 17, que estabelece normas técnicas para a obtenção dos produtos orgânicos oriundos do extrativismo sustentável orgânico. O extrativismo nós temos principalmente na região do centro-oeste e da região amazônica, o norte do país, bem que no Rio Grande do Norte nós podemos citar que há extrativismo da mangaba e há extrativismo também da carnaubeira. Mas em que pese muitas críticas à forma de envolvimento das famílias com o extrativismo da carnaubeira. Existe muito raramente aqui no estado um extrativismo em torno do cajueiro, que ele não se dá. Mesmo assim, em relação aos cajueiros, há muita crítica em relação à enxertia, que é a modificação genética dos cajueiros. Então, o que você colocou, Fátima Torres, em relação ao avanço que a região do Apodi e da cooperativa foi um avanço muito grande. Porque hoje, na maioria do estado, se tem cajueiros enxertados, que são, na verdade, cajueiros que chamam de anão precoces, que é geneticamente modificado. Nós temos a Instrução Normativa número 19, que é Mecanismo de Controle e Informação da Qualidade Orgânica, a Instrução Normativa 50, que fala sobre o selo único oficial do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. Temos o Decreto 6.913, que acrescentou a legislação vigente, procedimento para registro de produtos fitossanitários. E, finalmente, temos um Decreto 7.794, que passou a envolver formalmente a instância de gestão social da legislação orgânica na execução da política mais ampla de promoção à agroecologia. Dentro da legislação, a Lei 11.329, eu gostaria, diante da sua fala, da conceituação dessa política e dos produtos orgânicos, gostaria de citar o artigo 3º e o inciso 1. Para os efeitos desta lei, considera agricultor familiar, empreendedor familiar rural,
da lei dos produtores orgânicos é que a finalidade de um sistema de produção orgânico, nessa primeira observação sua, é a oferta de produtos saudáveis, isentos de contaminantes intencionais. E o segundo inciso é a preservação da diversidade biológica dos ecossistemas naturais e recomposição ou incremento da diversidade biológica dos ecossistemas modificados em que se insere o sistema de produção. Então, foi justamente o que você falou que aconteceu tanto com o mel e com a castanha. Então, incrementar a atividade biológica do solo, promover o uso saudável do solo, da água, do ar e reduzir ao mínimo todas as formas de contaminação desses elementos que possam resultar das práticas agrícolas. Agora, gostaria, né, de colocar também diante da lei, essa lei que fundamentou, inclusive, o decreto que está em vigência, que é a Lei 10.831 de 2003, o seguinte aspecto para você comentar, Fátima. Considera-se produto da agricultura orgânica ou produto orgânico, seja ele in natura ou processado, aquele obtido em sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo de processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. Parágrafo único. Toda pessoa física ou jurídica responsável pela geração do produto definido no CAPT, ou seja, produto orgânico, é considerado produtor para efeito desta lei. Eu estou colocando isso porque tem muito questionamento se a agricultura familiar é a mesma coisa de produto orgânico. E se os agricultores familiares, quando vende diretamente ao consumidor, ele mesmo pode dizer, se estiver cadastrado, que aquele produto é orgânico. Mas a dimensão aqui, Fátima Torres, é que o produtor orgânico, ele não tem simplesmente a dimensão do agricultor familiar. E a produção orgânica interessa aos agricultores familiares, às empresas, aos médios, aos grandes produtores. Inclusive, nas gôndolas dos supermercados já existem produtos agregados, industrializados, orgânicos, por certificação, que nós vamos discutir depois. Então, era bom nós aqui estabelecermos quem são os produtores orgânicos, se só é agricultura familiar ou é mais amplo. Porque o Estado acabou de criar, o Estado que eu digo, o Rio Grande do Norte, os produtores acabaram de criar uma organização de produtores e produtoras que não está restrito, não é exclusivo dos agricultores familiares, como está estabelecido na lei. E a lei, a legalidade, é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, que dentro da pluralidade é fundamental. Então, eu gostaria que você colocasse um pouco dessa vivência. Então, nem todo produto, né, produzido pela agricultura familiar, necessariamente ele seja orgânico. E há uma confusão, sim, porque por as feiras da agricultura familiar ser organizada, né, ter sido pioneiro, os agricultores familiares que tinham selo, que já estavam nesse contexto produzindo de forma orgânica. Então, as pessoas associam muito a agricultura familiar à produção orgânica. Ah, Fátima, mas toda a produção da agricultura familiar tem uma carga extensiva, né, de produto químico? Não, talvez não ou não. Mas o fato é que antes da lei brasileira, o agricultor dizia assim, não, minha produção é natural, né? Eu planto, colho e minha produção lá não tem, é natural, as pessoas diziam. Depois da lei, o natural, você só pode dizer se é natural se ela for orgânica, né? Então, usa-se o termo, né, de convencional. Se você produziu, se não é dentro de um sistema orgânico, a sua produção
automaticamente ela é considerada convencional. Mesmo o agricultor, a agricultora não tendo usado nenhum produto químico, até não tenha agredido o meio ambiente, mas ela não está dentro do sistema. O que é esse sistema? O que a lei, como o doutor Evandro acabou de falar, o que é que a lei pede? Né? Então, assim, o que a lei exige, né, tem lá os critérios, e aí muita coisa é de ordem burocrática, inclusive. Né, que muitas vezes a gente tem essa dificuldade quando a gente está organizando um grupo de agricultores para obter a certificação. O que nos dá muito trabalho é a parte burocrática, do agricultor que tem que fazer as anotações, né, de tudo que ele plantou, que ele colheu. Então, assim, existe todo um trabalho que tem que ter um acompanhamento técnico, e um dos desafios para que a gente aumente o número de agricultores produzindo de forma orgânica é que a gente tenha uma assistência técnica para estar assessorando, né, esses agricultores. Por quê? Porque além da parte prática, né, dos hábitos que ele tem que fazer, ainda tem essa parte burocrática que ele tem que dar conta, né, de estar guardando, ter um caderno diário de campo, estar guardando as notas fiscais de tudo que ele compra, porque como a lei agora prevê que alguns produtos fitossanitários pode usar, né, produtos, digamos assim, produzidos de forma natural e que pode estar sendo usado durante a produção, mas para você usar você tem que ter o registro, tem que guardar a nota fiscal, tem que anotar, tem que saber a proporção, né? Então, assim, a gente tem esse desafio. Mas o fato é que a agricultura familiar é uma categoria, porque a agricultura familiar é um modo de produzir, né? Uma produção produzida pela sua família, pela base familiar, podendo ter até 1 ou 2 empregados, fora do seu núcleo familiar. A produção orgânica pode ser feita pela agricultura familiar, agora, dentro, né, o agricultor tendo consciência, né, do que ele tem que cumprir, né, para atender a legislação, para ele poder dizer que a produção dele é orgânica e também poder ter a posse do selo para que ele possa, ou do certificado, que no caso ele é cadastrado junto ao MAPA e recebe esse certificado para que ele possa vender de forma direta, como também ele possa obter esse selo que ele possa vender para qualquer distribuidor, supermercado, quem quiser vender a produção dele. Então, eu acho que é um pouco isso, né? E a gente tem que estar falando sobre isso, porque a gente precisa que a sociedade entenda que não é obrigado o agricultor familiar, se ele não quiser, não produzir orgânico. Também, eu acho que a gente também não pode deixar de falar que o alimento, a produção, por não ser orgânica, não necessariamente ela seja completamente contaminada, né, também. Então, assim, eu acho que a gente tem experiências de agricultores que ainda não têm o selo, mas que têm toda uma responsabilidade de não estar agredindo o meio ambiente, de não estar utilizando agrotóxico, e que essa alimentação, mesmo ainda não tendo o selo, ela é uma alimentação segura. Claro que digamos, a nossa luta, o nosso desejo é que a gente tenha o maior número de agricultores com certificado, que dá, sim, uma credibilidade e uma segurança maior, inclusive para nós, né, que fazemos parte das cooperativas e que estamos na linha de frente da comercialização, que é algo que a gente vai estar tratando, né, aqui na sequência, né, da comercialização dos produtos orgânicos. Pois, Fátima Torres, esses seus relatos, né, e a preocupação da sociedade, né? Porque o produto orgânico, como ela pode ser produzido na agricultura familiar e pode ser produzido na agricultura com médios produtores, com grandes produtores e até na agroindústria. O que a sociedade quer é que a garantia que esses produtos sejam saudáveis, que eles respeitem o meio ambiente, que não permita o trabalho análogo à escravatura. Sim. Criança, né? Que eles tenham sustentabilidade, equidade social, porque a equidade social está dentro do conceito de sustentabilidade.
E este produto, ele termina sendo um produto que agrega valor, mas ele chega ao consumidor com um custo mais alto do que os produtos contaminados, digamos assim, sem maiores cuidados, às vezes até sem cuidados fitossanitários. Então, o consumidor que vai disponibilizar, que vai dispor de mais recursos para adquirir estes produtos, vai também ter uma espécie de exigência muito maior, muito maior. E eu gostaria de dizer que a legislação também tem penalidades, que ninguém coloca, mas tem penalidades? Eu digo o que é e não é, e pronto, e fica nisso mesmo. Então, o artigo 6º da lei e o decreto, que é regulamentador, ele vai mais a minúcias, ele chega à advertência, a multa até R$ 1 milhão, a suspensão da comercialização do produto, a condenação de produtos, rótulos, embalagens e matérias-primas. Você imagine o que é o produtor trabalhar o rótulo, trabalhar a embalagem, agregar valor àquele produto e ele ser condenado a retirar o produto da comercialização. A inutilização do produto, a suspensão do credenciamento, o cancelamento do credenciamento. Eu gostaria de colocar isso, que você pode até comentar, porque o agricultor familiar, ele pode, na comercialização, se ele estiver cadastrado no mapa, no Ministério da Agricultura e da Pecuária, ele poderá, e abastecimento, ele poderá, com esse credenciamento, fazer a sua comercialização de seus produtos, afirmando que é produtos orgânicos, em virtude disso. E você muito bem disse aqui o que é que ele deve se precaver, de ter de precaução, né, para poder continuar agregando esse valor e tentando melhorar a qualidade do seu produto. Então, isso é muito importante que a gente faça essas advertências da lei. Mas o professor Nildo Fátima Torres acabou de entrar e ele está aí com os participantes, deverá nos questionar. Nós estamos ainda no marco da discussão dos produtos orgânicos. Começamos a entrar na diferença de produtos orgânicos e agricultura familiar, que ainda nem esbocei juridicamente. Mas vamos ouvir o professor Nildo. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, agradecer o convite de estar participando dessa Semana do Alimento Orgânico, promovido pela CEPORG, do Rio Grande do Norte. E dentro dos questionários aí, dentro das intervenções, o Francismar Medeiro, ele fez um comentário que eu acho interessante aí dentro do tema que vocês estão comentando. Ele falou, sem assistência técnica, a produção de orgânicos fica sem rumo. O que é que vocês acham, inclusive Fátima, pela experiência que ela teve lá na montagem das cooperativas, das associações, sobre assistência técnica, né? E esse comentário de Francismar tem fundamento, tem um foco na realidade. Tem sim, tem fundamento, professor, porque os agricultores têm muita dúvida com relação à própria legislação, né? E trazendo isso para a prática, né? E aí precisa de uma assistência técnica, e digo mais, de uma assistência técnica que acredite na produção orgânica, né? Porque também não adianta chegar lá um técnico e dizer, não, ou você vai utilizar um agrotóxico ou vai perder, ou tipo assim, não vai buscar alternativas, naturais, ou em último caso, fazer realmente a execução daquele plantio e colocar uma nova cultura, né? Então, assim, quando a gente trabalha com a produção orgânica, a gente sabe que pode acontecer isso, né? Por isso que a gente não trabalha com grandes áreas, a gente trabalha
várias áreas, né, com a integração, porque eu falo assim das pragas, mas a gente sabe que também a gente precisa da assistência técnica para fazer análise de solo, né, porque muitas vezes, por uma correção que pode fazer com adubo natural, né, um esterco, ou com pó de caeira, aí eu lembrei do pessoal da cajucultura, que todo mundo enlouquecendo pelo adubo para cajueiro, e de repente nós estávamos em Apodi, e um agrônomo que trabalhava muito essa questão do natural, conseguiu resolver essa questão com pó, né, lá das caeiras, quer dizer, algo bem lá da nossa região, e a gente poder estar pensando em soluções bem externas. Então, assim, eu acho que a assistência técnica, ela precisa, o agricultor, para produzir de forma orgânica, realmente, não, é muito difícil. Não é que não tem como, porque a gente tem, né, vários agricultores que estão buscando produzir, mesmo sem essa assistência técnica, mas com muita dificuldade, né? A sorte é que temos muito parceiro. Eu acho que o SEBRAE é um, a universidade é outro, mesmo não sendo um órgão de assistência técnica, acaba realizando dia de campo, fazendo consultorias, que acaba apoiando, né? Mas a assistência técnica é fundamental, né? E uma assistência técnica para a produção orgânica, né? Eu acho que isso é fundamental. Fátima, eu gostaria, né, de até colocar que a assistência técnica, nós temos uma rede de ATEs que foram mobilizadas, animadas pelos movimentos sociais, e depois a própria CEDRAF vem também animando essas ATEs. E nós temos também a assistência técnica oficial, que é a EMATER. E temos outras, como você mesmo colocou aqui, o próprio SEBRAE, o SENAR, hoje prestam assistência técnica. Mas gostaria, diante da colocação do professor Nildo, para você analisar um pouco em torno das comunidades tradicionais, que aí são de quilombolas e até de comunidades de origem indígenas, né? Ou seja, dos silvícolas, porque estiveram sempre muito presentes e ainda está nesse bioma da caatinga, do semiárido, as tais queimadas em nome de limpar os terrenos e ajudar, em tese, o solo. Eu gostaria que você colocasse um pouco sobre isso, porque ainda está muito arraigado essa questão das queimadas, e isto aí é contra, totalmente, afronta a agricultura orgânica. Eu gostaria que você fizesse algum paralelo em relação às comunidades tradicionais, que eu estou colocando as comunidades tradicionais, mas muitas comunidades absorveram essa espécie de técnica. Eu acho que é na prática, né, eu acho que é das coisas que a gente mais conversa com o agricultor, a história de não queimar, né? Então, assim, das mudanças de atitude, quando a família decide produzir de forma limpa, é esse cuidado com o meio ambiente. Mas, quando eu falo de uma assistência técnica voltada para a produção orgânica, é que a gente tem que explicar para o agricultor que queimando, num primeiro momento, ele vai achar que a planta vai brotar mais, que vai dar um resultado maior. Mas que, tecnicamente, precisa se explicar que não é bem assim, né? Então, assim, eu acho que a própria queimada é um exemplo do quanto a gente precisa ter alguém que entenda de solo, que explique bem direitinho o processo, né? Que não adianta, num primeiro momento é bom, mas depois não vai ser tão bom, né? Não é bom. Então, assim, é uma ilusão, na verdade, né? Você queima e acha que, por exemplo, para milho, né? Eu cresci ouvindo meu pai falar que tinha que queimar porque senão não dava milho, né? Mas é porque ele acreditava nisso, porque alguém passou isso para ele, né? Então, assim, eu acho que só o conhecimento técnico, colocando, né, o que realmente acontece com o solo após vários anos, todo ano você praticando, né, a queimada, o quanto o solo perde com isso, né? E aí, assim, já temos muitos agricultores que não queimam. Então, eu acho que é um avanço e que faz parte, né, desse trabalho que a CEPORG coordena, que tantas instituições trabalham, né? Não só a queimada, como também as áreas de reserva legal,
é outro desafio, né? Eu, pelo menos, trabalhei assim na cajucultura com vários agricultores que não tinham mais nada de reserva legal. E aí, como é que vai ter o selo, a certificação que, perante a lei, o terreno precisa ter uma areazinha lá, né, de plantas nativas lá, de mata nativa, como reserva legal. E né? que os sindicatos ajudaram muito com o CA ultimamente, né? Com o cadastro ambiental rural. Exatamente. Vou fazer só um resumo. Sim, professor. Isso, dentro do que você está falando, eu só queria registrar que muitas pessoas estão concordando com você, inclusive estão colocando outras, ainda agradece a participação de todos no evento, e em acrescentar alguns comentários da Luana, dizendo que tem que ter assistência técnica para a agricultura orgânica, a intervenção do professor Júlio Justino, que em Panguaçu já tem o curso de agroecologia, formando técnicos na área de agricultura orgânica e de agroecologia, os comentários de Sônia, falando sobre a palestra de ontem sobre o Mato Grosso do Sul. E aí eu queria acrescentar uma coisinha a mais aí, que para a gente ter essa assistência técnica, né, para ser um profissional na área de agronomia voltada para orgânicos, é um processo. E é um processo um pouco demorado para que você aprenda de fato e, de fato, você consiga passar isso na realidade para os agricultores. Eu vou falar bem rapidinho um pouquinho da minha experiência. Eu comecei a trabalhar com orgânicos em 98, no ERA, que antes a gente não chamava de agricultura orgânica, né? Chamava de agricultura alternativa, encontro de agricultura alternativa. Então, naquela época, a gente era bem, vamos dizer, um pouco discriminado por essa agricultura alternativa, só que isso evoluiu, e eu também evoluí com os conceitos e procurei estudar mais sobre agricultura orgânica. Comecei já em 2000, 99, 2000, dentro da própria universidade, a gente conseguiu fazer um sistema de produção orgânica com alguns professores dentro da ESAM, né, a antiga ESAM, e a gente chegou até a comercializar esses produtos em supermercados em Mossoró, em feiras e supermercados. Isso antes de 2000. Depois a gente sai da universidade, continua ainda também com essa perspectiva de procurar conhecimento sobre essa agricultura alternativa, que a gente ainda não chamava de orgânico. E aí eu tive a oportunidade, em 2004, já no doutorado, ir para os Estados Unidos, fazer parte do doutorado nos Estados Unidos. E lá eu chegando, eu vejo que eu já encontrei supermercados, isso em 2004, que só vendia produtos orgânicos. E aqui no Brasil a gente ainda estava discutindo ainda a lei, né, o início da lei, de 2003. E lá já existia, como o próprio Evandro, o doutor Evandro comentou aí, essa lei já tinha sido discutida em vários países e a gente ficou por último para essa discussão. E, por último, a gente entra na universidade, já como professor da universidade, e a gente viu dentro da universidade os NEAs, né, os Núcleos de Agricultura e Agroecologia, que a gente começou a fazer pesquisa dentro das universidades com os estudantes, e isso também trouxe um desenvolvimento para a agricultura orgânica no Brasil. Resumindo, tudo isso é um processo, né? É um processo que vem evoluindo para que você seja um técnico bom e que você traga confiança para os agricultores, tal, traga vivência, traga tecnologia. Então, a lei de orgânicos que a gente está discutindo aqui, ela tem que priorizar isso. Ela tem que trazer algo que incentive ao profissional, ao estudante, a trabalhar, a procurar tecnologias, a desenvolver a agricultura orgânica. E aí, passo para vocês aí. Para finalizar essa questão da assistência técnica, eu acho que esse ano a gente teve um avanço de um edital, né, aí da CEDRAF, para contratação de técnicos, e no edital já estava lá para atender a produção, né, a agroecologia e a produção orgânica. Então, a prioridade, né, do serviço é esse. Logo, a gente acredita que os currículos dos técnicos, né, tenha que apresentar experiência, né, por exemplo, né, nessas temáticas que o senhor acabou de falar, né, ter participado dos grupos, no mínimo na universidade, que discutia e praticava
essa agricultura alternativa. Então, eu acho que é um avanço, a gente está para receber esse serviço aí do Estado, através da CEDRAF, né, que a gente está vendo como uma expectativa que aumente o número de agricultores com assistência técnica, porque será um apoio a mais para a EMATER, né, porque a EMATER acompanha alguns agricultores, mas que ainda falta perna, né? E aí esse reforço desse edital e ser específico para atender os agricultores da produção orgânica, eu acho muito importante. Fátima, a CEDRAF, né, o governo Fátima, tem tentado fazer muito na área da agricultura familiar, né? Um exemplo disso é o programa de semente crioulas, né? Porque semente crioulas significa aquelas sementes trabalhadas na vivência com as famílias, né, dos agricultores. E mesmo assim, ontem, o representante da CEDRAF nos deu a notícia que uma parte dessas sementes crioulas do milho estariam contaminadas. Né? Então, a contaminação é uma questão muito séria, né? Porque é um programa novo no Estado, um programa da governadora, junto com a CEDRAF, né? Neste desiderato da agricultura familiar, né? Da agricultura orgânica. Sim. Então, eu gostaria também, né, já que nós entramos nessa seara, e depois até quero voltar a uma questão que o professor Nildo arguiu, só para colocar uma parte, né, do que seja agricultor familiar do ponto de vista jurídico, né? Ou seja, a lei que disciplinou a política nacional da agricultura familiar é uma lei de 11.326 de 2006. Então, o agricultor familiar, ele se caracteriza como que não detém a qualquer título área maior do que 4 módulos fiscais, que utilize predominantemente mão de obra própria da família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento. Você, inclusive, já acrescentou que no âmbito da agricultura familiar é possível agora, inclusive, a formalização de contrato de trabalho de até 2 trabalhadores com vínculo empregatício. Tenha percentual mínimo de renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento na forma definida pelo Poder Executivo e dirija seu estabelecimento e empreendimento com a sua família, que é diferente da definição e das obrigações com a agricultura orgânica. Não quer dizer que o agricultor familiar não possa ser também produtor orgânico. Sim. O professor Nildo, né, coloca a importância que é a elaboração, né, de uma lei estadual, que é prevista, inclusive, na lei federal, que os estados também têm que disciplinar, normatizar. E esta lei, ela precisa ser amplamente discutida por todos os setores. O setor público, o setor privado, o setor cooperativado, os produtores orgânicos, as empresas, convidar para essa discussão a assistência técnica, a academia. São muitas esferas que podem contribuir. A lei estadual precisa estar, do ponto de vista conceitual, muito bem estabelecida, mas que também possa ser execuível, executada. E garantir a execução da lei vai ser justamente com quem trabalha diretamente com a produção orgânica, com as vivências, com essa construção que o professor Nildo acabou de nos colocar, nesse processo de convencimento que a sociedade brasileira está realizando. Porque o avanço da agricultura, historicamente, no país, foi o avanço também da degradação dos solos, dos estabelecimentos, não se poupava o meio ambiente, se avançava, digamos assim, nos limites de cada cultura ou monoculturas. Esse
era o critério histórico, pela abundância de terras no país. Então, nós precisamos, né, construir esta lei. E esta lei, nós acabamos de conversar aqui sobre os custos, e que seja uma lei que possa ter também subsídios para os produtores, que possa ter créditos também para os produtores. E essa construção vai nos levar para a complexidade do processo legislativo nacional, em que, no processo legislativo, tem que ter iniciativas reservadas. E, nesse aspecto, quando entra subsídio, créditos, nós, obrigatoriamente, temos que discutir com a Secretaria de Agricultura, com o SEDRAF, com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, a CEPLAN, para chegar à governadora. E aí deverá ser uma lei de iniciativa reservada da governadora. E nós precisamos, dentro disso, para quando chegar na Assembleia Legislativa, nós termos um respaldo forte dos membros do Poder Legislativo. Eu sei que na Assembleia Legislativa há deputados e deputadas com muita simpatia pela causa, porque é uma causa de interesse público, não é um interesse de grupos ou de coletivos, é muito maior. Então, professor Nildo, essa sua observação sobre a construção da lei, a SEDRAF parece que já tem alguns estudos com a academia, que necessariamente nós precisamos conhecer bem, ver o que já foi construído e agregar estas vivências dos grupos que executam, que estão na base trabalhando a agricultura orgânica. Mas o professor levantou ali o dedo, será que ele quer fazer uma intervenção? Isso, doutor Evandro. Eu não sei se Fátima quer falar alguma coisa, eu posso falar depois. Pode falar. Fica à vontade, professor. Pronto. Então, a gente tem alguns comentários aqui no chat e algumas pessoas questionando como é que faz análise de solos. Eu acho que o laboratório da UFES já voltou a fazer análise de solos. Não sei se Panguaçu, ela questionou se Panguaçu faz, mas eu acho que o professor Júlio Justino aí pode informar melhor. O Gustavo, ele pergunta a experiência da gente lá no Ceará, na CEPORG do Ceará. Então, hoje eu sou professor lá, eu fui professor da UFES e transferi para a Unilab, para a construção da universidade lá no Ceará. Então, está com 10 anos que a gente está lá. E aí, durante esses 10 anos, mais de 6 anos, eu já venho participando da CEPORG do Ceará. E durante esses 6 anos, eu participava como membro da universidade, representando a universidade na CEPORG, como hoje eu estou na CEPORG ainda como universidade. Mas desde 2010 também que eu sou produtor orgânico lá no Ceará, e a gente tem essa produção, agricultura familiar, lá na Serra, e agora, este ano, eu estou produzindo aqui também no Rio Grande do Norte com o selo do IBD. E aí eu queria fazer 2 comentários, um sobre a CEPORG e o outro sobre como ser produtor, né? Que a gente já comentou um pouco, e focando na lei. Porque eu acho que, como a gente teve um processo para se especializar como consultor, como produtor orgânico, tal, estudamos, tal, inclusive fora do Brasil, tudo para fazer isso, pela experiência que eu tenho já como CEPORG no Ceará e como produtor orgânico, eu acho que o ápice da gente aqui no Rio Grande do Norte é a lei. Então, esse processo todo, ele vai culminar com a lei estadual de orgânicos, que pode um dia ser a lei municipal, se transformar nas leis municipais, mais para frente. Mas esse seria o ápice da gente, seria a nossa lei de orgânicos estadual.
E aí, como CEPORG, desses 6 anos que a gente vem trabalhando na CEPORG, uma das coisas que lá a CEPORG trabalhou muito bem, uma das coisas que Fátima já comentou, e o doutor Evandro também comentou, é sobre os incentivos. Então, o estado do Ceará, ele incentiva, hoje, o Ceará é o segundo maior produtor de orgânicos do Nordeste, só perde para a Bahia. E aí a gente tem lá, vou dar um exemplo de incentivo sobre o ICMS. Então, o agricultor, e não só o orgânico, ele não paga ICMS no Ceará, produzido Isso lá. diminui Então, isso muitos já custos, né? estimulou. Pode falar, doutor Evandro. Isso diminui muitos custos para o produtor e para o consumidor que vai consumir também, né, o produto, porque nós não podemos botar no mesmo parâmetro o produtor orgânico com o produtor que não tem todas as obrigações da produção orgânica. O custo é muito mais elevado. Por isso que chega ao consumidor com um preço, às vezes, bem mais alto. E aí, se a gente reduzir a tributação estadual, é um incentivo à produção orgânica, à geração de oportunidades, à relação empregatícia, ao aumento de renda, circulação de renda em todos os municípios que produzem, que tenha a presença da produção orgânica. E aí, professor Nildo, esse seu testemunho, né, em relação ao Ceará é uma lei em que tem subsídios e isenções fiscais. Ela é uma lei dentro da complexidade da elaboração legislativa que vai ser da iniciativa do Poder Executivo, da governadora. Então, para chegar na governadora, tem que haver todo um consenso, tem que ter um trabalho, inclusive com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças do Estado, e até da tributação, para ver a repercussão disso. Então, foi muito bom esse seu testemunho em relação ao Ceará, porque termina os grandes investimentos, os médios investimentos, saindo de um estado para outro. Como ocorre, por exemplo, com a pesca. Eu sei que a agricultura orgânica, nós estamos falando da agricultura orgânica, que tem o marco do extrativismo, mas aqui na nossa costa, nós temos também muitos pescadores familiares, que a gente pode até pensar de incluir, mas incluir o manejo, talvez, filetar o peixe, alguma coisa desse tipo. Porque tem muita crítica às colônias de interiores que produzem peixe de interiores, de água doce, que são contaminados, não é dentro de uma perspectiva mais orgânica. Por exemplo, o salmão que chega na mesa do brasileiro vem com uma série de contaminações de onde é produzido. Mas nós estamos falando da agricultura, da pecuária, nós estamos discutindo da criação. Quem sabe, mais na frente, isso também ser incluído. Abrir o leque dessa discussão. Pois não, professor? Só mais uma coisinha. E o Ceará não parou só com isso. Recentemente, o Ceará aprovou a lei de transgênicos. Ou seja, o Estado não pode comprar para distribuir para os agricultores sementes transgênicas. Isso é importante. Então, isso é lei hoje no Ceará. O Ceará já tinha saído na frente com a lei de proibição aérea também, né? Você não pode pulverizar aéreo lá. Isso eu estou falando de incentivo para a agricultura no geral, né? Sobre a agricultura orgânica, também agora, já está na Assembleia, a discussão estadual, a lei de orgânicos do Ceará, e orgânico e agroecológico juntos. E tem uma das coisas que eu falei do incentivo, da isenção, da produção dos orgânicos, né, da agricultura. Nessa lei agora do orgânico, é a isenção do produto. Então, se você já é orgânico, se você já tem um certificado de orgânico, você não vai pagar ICMS no seu produto para comercializar.
Isso pode estar na lei lá no Ceará. Aí eu queria trazer outras coisas de outros que a gente teve, para justamente a gente, a partir de agora, ir melhorando essa discussão da lei no Estado. Por exemplo, em São Paulo, a lei faz o quê? Ela tira dinheiro do agrotóxico e coloca no orgânico. Então, um percentual do que é arrecadado pela venda do agrotóxico, você coloca no orgânico, para incentivar a produção de orgânicos. Algumas coisas para a gente, sei lá, colocar aí para a gente discussão aqui no Estado. Algo que a gente tenha isenção ou diminuição do ICMS para transporte de produtos no Estado ser orgânico. A gente sabe que o orgânico ele precisa ser transportado em carros próprios, para não ter Contaminação. poluição cruzada, né? Contaminação cruzada. Então, que essa lei também traga incentivos para que você possa transportar os produtos orgânicos com exclusividade. Outra coisa que é importantíssimo que tem nessa lei, os bioinsumos. Então, tem que ter artigos sobre o bioinsumo nessa lei, que a gente possa comprar o insumo a preço de custo. Lógico que isso não seria para sempre. Poderia estipular um tempo aí, 10 anos, com renovação, mas que o bioinsumo seja bastante comercializado aqui no Estado e que tenha esse incentivo pela essa lei. Os biológicos, né, que a gente está falando muito hoje sobre biológico. E outra coisa também que eu acho interessante, que isso é fundamental, que até o Dr. Evandro já comentou um pouco sobre o incentivo financeiro, o crédito. Então, isso pode vir de várias maneiras nessa lei, né? Uma questão de verbas para associação de produtores orgânicos, cooperativa de orgânicos. A questão de compras também, o Ceará também inovou, 30% das compras para o PA, para a escola, tem que ser de orgânico, de produtores orgânicos. Então, isso pode estar na nossa lei também. Então, tem muita coisa, eu acho que é só para a gente começar aí a discutir. Olha, nós estamos aí, a nossa produção já nos disse que já estamos 1 hora de programa. Então vamos fazer, infelizmente está encerrando, então vamos fazer assim, vamos distribuir aqui 5 minutos para cada um fazer suas conclusões finais. Então, 5 minutos para Fátima Torres, 5 minutos eu vou tentar falar aqui sobre a legislação e 5 minutos para você, professor Nildo, ok? Que dá mais 15 minutos. Okay. A produção não vai gostar muito, mas vamos estabelecer dessa forma. Fátima. Então, acho que a gente finaliza falando sobre o desafio, né, da produção dos produtos orgânicos e da comercialização, né? Porque eu estou falando de desafios, porque a gente precisa fomentar esse debate, né, com os nossos consumidores também, né? Porque a gente tem muitos consumidores que querem consumir orgânico, mas não quer saber se está chovendo e não tem tomate, e o porquê que na feira passada tinha esse produto e agora não tem. Então, assim, não tem mágica na produção orgânica, né? A mágica é com o veneno, né? Com o uso de bastantes produtos químicos, porque você consegue manter uma regularidade, tudo perfeito. Então, na produção orgânica, a gente tem que ter diálogo com o nosso consumidor, convidar o nosso consumidor a conhecer o nosso sistema, né? Para ele entender que essa semana vai ter o pimentão, na próxima pode não ter, mas ele vai levar outra coisa e daqui a 10 dias ou 15, um outro agricultor vai chegar com essa produção. Então, assim, uma das dificuldades que eu enfrento diariamente é essa. Quando tem um produto na semana, na outra não tem, e aí é muita cobrança dos consumidores nesse sentido. E aí, por quê? Porque a gente não tem ainda uma rede integrada, né, com a logística aí certinha, que consiga, quando faltar produto aqui de um agricultor, chegar de outro. E aí eu acho que a Poerne, né, que aí é um sonho aí de vários agricultores, produtores, aí, cidadãos, né, que estão criando essa associação. Eu acho que, por exemplo, o que eu espero, né,
com relação ao comercial da Apoer, essa melhoria logística, né? Essa, digamos assim, essa comunicação rápida para que um produto que esteja faltando lá em Mossoró e que tem aqui, sei lá, em outra região, a gente consiga fazer essa mobilidade. Eu acho que a Apoerne, sendo instalada lá no mercado da agricultura familiar, tendo esse diálogo, né, com a Rede Chique Chique, com a Unicafes, com várias outras associações, né, a Profam em Mossoró. Então, assim, a gente criar uma rede para se fortalecer, porque, na verdade, a gente precisa atender os consumidores, né? E aí, assim, não adianta só falar que o consumidor tem que ficar entendendo, porque vai chegar o orgânico de outro estado, o Ceará é um exemplo disso, ou outros estados, no supermercado, e aí a gente perde de estar com essa receita aqui para o nosso agricultor local. Então, assim, eu acho que a Apoerne é uma realidade, né, com o trabalho que está sendo feito dentro do mercado, para que a gente consiga aumentar o número de agricultores com selo, com certificado, né, que possa não sair, né, a gente aumentar o número de agricultores com o cadastro, mas também aumentar o número de agricultores com selo, com registro, né, para que a gente possa estar com o selo já na embalagem, onde o consumidor leve para casa lá já sabendo na embalagem de onde é produzido, né? Então, eu acho que a rastreabilidade que a Apoerne já nasce, né, juntamente aí com o trabalho do Gustavo Fonseca e uma série de outros colaboradores, né? Isso é muito importante. Então, eu acho assim que a minha perspectiva, a nossa perspectiva, né, para o avanço da produção orgânica aqui no estado é juntar essas forças, né, dessas parcerias, né, e a gente chegar, né, com a rede de produtores de produtos orgânicos, né, fortalecendo o mercado da agricultura familiar, mas fortalecendo quem produz. Independente de estar no Seridó, de estar no Alto Oeste, de estar na região Oeste, de estar no Mato Grande. Então, assim, que a gente consiga integrar uma rota, integrar o diálogo, porque o diálogo na comercialização tem que ser muito rápido, semanal, diário, né, e a ação acompanhar essa comunicação, né? Então, assim, a gente... E por fim, né, eu acredito que a gente precise melhorar na agregação de valor dentro dos orgânicos, né? Porque aqui no nosso estado nós estamos muito ainda só na produção de in natura, né? Então, as folhagens, né, os legumes e as frutas. Mas aí a gente precisa avançar para uma polpa de fruta com selo de orgânico, aí a lei é importante, porque precisa ter uma redução de ICMS, né? Porque não tem uma superprodução para diluir esses custos. Então, assim, eu acho que, como perspectiva para o orgânico do Rio Grande do Norte, para a gente chegar em 2022, na próxima Semana Nacional, né, com mais força, é a gente avançar, né, aí com a Apoerne nessa logística e também aumentando o número de agricultores com registro e desenvolvendo produtos com valor agregado, processados, né? Quem sabe a geleia aí do Sabor da Vivenda. Imagina aí uma geleia de mangaba orgânica, né? E aí a mangaba, ela é totalmente natural, só precisa realmente fazer o selo. Então, assim, eu penso assim, eu sonho alto, né? Eu sou sonhadora. Então, eu acho que é possível, sim, a gente ter as geleias orgânicas, doces orgânicos, a polpa, e a gente avançar, né, cada vez mais nesse processo de certificação aqui no Rio Grande do Norte. É isso. Fátima Torres, professor Nildo, quis tomar o nosso tempo todo, né? Vai. Só era 5 minutos para cada um. Desculpe. A produção está ali já, erguendo a tabuleta lá. Mas, olha, gostaria de colocar a necessidade da elaboração de uma lei estadual. Ou seja, a lei federal decreta as instruções normativas, elas já existem. No Brasil, a nossa sistematização constitucional e legislativa dentro do Pacto Federativo é de simetria. Ou seja, nós temos
não podemos ter uma lei estadual que venha contrariar uma lei da União, ou seja, ela pode complementar, ela pode até esmiuçar dentro das especificidades e peculiaridades do Estado. É uma construção que deve ser realizada a muitas mãos do poder público e do poder e das articulações privadas, estando aí todas as instituições não governamentais, empresas, cooperativas, associações. A chegada da Apoerne era de mais importância, porque vai focar-se exclusivamente na produção orgânica e vai contribuir muito, que vai agregar muito valor ao mercado da agricultura familiar, onde ela vai também se estabelecer, onde vai expor os seus produtos direto para o consumidor. Fátima colocou aqui um parâmetro que já está na lei federal, que é do rastreamento. O rastreamento é a segurança para o consumidor e aquele produto é realmente orgânico, é ali no rastreamento. É possível ver quem são as famílias, como essa produção está se relacionando com a comunidade, com a sociedade, o respeito ao meio ambiente, a possibilidade que não tem contaminação. Então, o rastreamento ele vai necessariamente estar incluído na lei estadual, como também pela vivência, o depoimento e o testemunho do professor Nildo em relação ao Ceará. Nós não podemos perder competitividade. Não é fácil ter uma produção em grande escala de produtos orgânicos, principalmente nos nossos marcos. A parte industrial já consegue, mas o nosso marco de agricultores é difícil ter esta escala para diminuir ou diluir custos. Então, essa lei estadual, a chegada da Apoerne, o respeito à legislação federal, a simetria que vai se ter e a possibilidade da CEPORG, junto com o poder público, liderar essa construção é fundamental para o avanço da produção orgânica no estado do Rio Grande do Norte. Professor Nildo. Tem um minuto? É um minuto, eu acho que eu vou falar um minuto. Eu queria, como mediador, né, eu queria agradecer aos comentários de todo mundo, pedir desculpa que não deu para colocar todos, e queria terminar minha fala justamente usando um comentário aqui do YouTube, que é do Leonardo Tinoco. Eu concordo com ele que a nossa legislação ela venha para facilitar a produção de orgânicos, ou seja, que ela foque bastante no incentivo ao produtor, à produção de orgânicos. E aí talvez cabe um pouquinho de legalização, de usar o nome fiscalização na questão do comércio, né? Com a questão de delivery, que hoje tem muito, de cesta, de feiras clandestinas, talvez a nossa lei ela possa focar um pouquinho nisso também. Mas eu concordo com o Tinoco que ele dê prioridade, que essa lei dê prioridade a motivar, a incentivar a produção de orgânico, ou seja, com foco no produtor. Agradeço o convite e convido todos para continuar participando amanhã do evento da CEPORG, RN, que a gente tenha uma ótima semana de alimentos orgânicos do Rio Grande do Norte. Obrigado a todos. Ok. Está finalizado, né, o debate, a conversa, a animação, né, que estava prevista para hoje, na semana, ou seja, nessa campanha nacional dos produtos orgânicos do país, aqui no estado do Rio Grande do Norte.